Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, burnout, vícios, relacionamentos difíceis, autossabotagem, esgotamento emocional. Muitas pessoas passam anos tentando lidar com as dores emocionais sem compreender as suas verdadeiras causas e, portanto, sem conseguir superá-las. Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma diferente de compreender a saúde mental. Eu vou te mostrar de forma clara como as experiências da infância e da adolescência influenciam a construção das bases da saúde mental e como essas bases impactam diretamente todas as áreas da sua vida. Então assista até o final e você vai ter uma nova perspectiva sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre os desafios que você enfrenta hoje. Então nós temos aqui na parte de baixo autoimagem. É a forma como eu me vejo, quem eu acredito que eu sou. Do lado, amor próprio. Essas duas bases são as bases mais importantes de todas. São as raízes mais importantes da nossa saúde mental. Amor próprio é o quanto eu me protejo, o quanto eu me respeito, o quanto eu me cuido. Isso aqui é o núcleo da nossa saúde mental. Um pouco acima, ainda fazendo parte das raízes, a gente tem o quê? Autoestima. Autoestima é um pouco diferente de amor próprio. Autoestima é o valor que eu acredito ter, o quanto eu sou capaz de me apreciar. É um pouco diferente do amor próprio. Amor próprio é mais profundo do que a autoestima. Ao lado da autoestima, a gente tem o quê? Autoconfiança. É o quanto eu acredito na minha capacidade. Essas duas bases são menos profundas, mas são menos profundas por quê? Porque são determinadas por essas aqui também. Mas não quer dizer que elas não sejam importantes. E essas bases, essas 4 bases, influenciam tudo que se manifesta na nossa vida. Os nossos hábitos, trabalho, relacionamento afetivo, vícios, decisões, situações da vida adulta. Por que eu coloquei situações da vida adulta? Porque isso significa o quê? Significa quaisquer situações, ou seja, absolutamente tudo tem a ver com isso. As situações externas que acontecem com você e que muitas vezes não tem absolutamente nenhum tipo de responsabilidade sua em causá-las, mas a maneira como você vai lidar com elas depende dessas 4 bases. E além disso, bom, algumas situações nós de fato não causamos, mas a gente é responsável por lidar com elas. Outras situações, muitas vezes ruins, nós causamos sem perceber, ou seja, de maneira inconsciente, e isso tem tudo a ver com essas 4 bases, isso vai ficar mais claro a partir de agora. Primeiro, eu quero mostrar aqui para você essa primeira base, a autoimagem. Não é só a aparência, isso não tem a ver só com estética, não tem a ver só com o corpo. Não que isso não seja importante, claro que é, só que o grande problema aqui é que muita gente foca quase que exclusivamente, ou às vezes até exclusivamente, no corpo. É a forma como você se enxerga como um todo, é quem você acredita ser, é a tua identidade, ou é o que você acredita que é a tua identidade. Nós criamos uma vida coerente com essa identidade. Então, por exemplo, eu me sinto insuficiente, eu tenho uma crença, talvez uma crença central, que é uma crença que está lá no núcleo da minha mente, e essa crença determina uma bela parte do meu comportamento, da minha vida, onde eu penso que eu sou insuficiente. Se eu penso que eu sou insuficiente, como que vai ficar para eu arrumar um trabalho novo se eu tiver uma demissão? Ou um novo namorado, ou um novo marido depois de ter terminado um relacionamento antigo muito tempo atrás? Ou ainda, se eu tenho um relacionamento atualmente, uma namorada, um namorado, mas eu tenho vários problemas, eu me sinto insuficiente, eu acredito que eu sou insuficiente, eu vou me tornar uma pessoa talvez muito apegada, muito possessiva, um nível de ciúme muito alto, porque eu acredito que eu sou insuficiente, eu acredito que eu sou descartável, sou uma pessoa difícil de amar, então isso vai gerar vários problemas ali no meu relacionamento afetivo, no meu namoro, no meu casamento, também no meu trabalho e nas minhas amizades, ou seja, em todas as áreas da minha vida. Aqui está isso que eu estou falando, autoimagem, como eu me vejo, quem eu acredito que eu sou, né? O que mais? Olha só, eu sou inteligente. Se eu sou inteligente, então eu acredito que eu sou capaz de reorganizar minha vida diante dos problemas que eu tenho, diante de um término de relacionamento, diante de uma traição que uma pessoa comete comigo, diante de um problema que eu posso ter numa amizade, num trabalho, enfim, me sinto uma pessoa capaz, inteligente, uma pessoa valiosa. Se eu sou uma pessoa valiosa, então isso significa que eu não vou tolerar certos comportamentos comigo. Não vou tolerar, por exemplo, ficar numa relação tóxica, que uma pessoa que tem uma crença de que eu sou insuficiente vai acabar ficando, vai acabar permanecendo. Nós
não nos enxergamos de uma forma única. Então, isso significa que você não vai encontrar uma frase única que vai definir você. Não, não é isso. Coloquei esses 6 exemplos aqui, são 3 que são negativos e 3 que são positivos. Mas é lógico que existem infinitos outros, isso aqui são só alguns exemplos, para você tentar identificar aí agora na tua vida. E a gente pode ter crenças boas e crenças ruins ao mesmo tempo. Então, eu posso me sentir insuficiente e eu posso me sentir inteligente ao mesmo tempo. Tudo vai afetar o quê? Tudo vai afetar positivamente ou negativamente o que está aqui em cima, nessa parte de cima aqui da árvore, certo? Então, isso aqui é a primeira base da nossa saúde mental, a autoimagem. E como que essa autoimagem é construída? Ela é construída através do ambiente emocional da nossa infância, da nossa adolescência. Então, pensa comigo. Uma criança ou adolescente que recebe críticas repetidas ou que recebe elogios. Claro, atenção, parênteses, elogios excessivos podem ser ruins também, tá? Também podem ser ruins. Mas, de maneira geral, se a gente considerar aqui que os elogios são feitos de maneira correta, com apoio, com compreensão, versus uma pessoa que recebe crítica toda hora. Uma pessoa cujos pais, ou avós, os professores estão lá durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, falando um monte de palavras desagradáveis, falando que você é burro, você é incompetente, você é incapaz. E, às vezes, não só falando, mas mostrando certas aversões àquela criança ou àquele adolescente. Essa sensação de crítica, essa sensação de rejeição, de abandono, tudo isso vai acontecendo o quê? Ó? Vai fragilizando essas raízes e vai fragilizando essa autoimagem. Claro, tudo isso também vai afetar o quê? Aqui, ó, o amor próprio. Essa outra base que vamos chegar lá já já. Então, tudo isso aqui, essas experiências que a gente vive, vão moldando a nossa autoimagem e também vão influenciando diretamente o quê? O nosso amor próprio. Então, se eu tenho essa frequente comparação, meus pais, meus avós, professores estão sempre ali me colocando para baixo, como é que eu vou me sentir? Veja, experiências repetidas criam e depois fortalecem a autoimagem. Então, você pode daí criar uma autoimagem o quê? Predominantemente negativa. Uma maneira de se enxergar ruim, talvez você não tenha nem consciência disso. Olha aqui, ó, comparação versus compreensão. Então, eu, quando criança e adolescente, recebo compreensão. Meus pais me compreendem mais do que me comparam. Meus avós, meus tios, né, responsáveis, enfim. Rejeição versus pertencimento. O que que eu senti? O que que eu vivenciei quando eu era criança, quando eu era adolescente? De repente, eu posso ter sentido as duas coisas. Mas, justamente por isso, algumas pessoas têm as raízes mais, digamos assim, quebradas do que outras pessoas. Tem casos que são muito graves, de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Tem tudo a ver com essas raízes aqui que eu estou falando. Então, que mais? Humilhação versus validação. Isso aqui já ajuda a gente a enxergar, né? Esse abandono emocional versus apoio e acolhimento. Então, experiências repetidas, elas criam e depois fortalecem a autoimagem. Agora, olha só isso aqui. Voltei para a mesma imagem, mas eu acrescentei, fiz questão de acrescentar o quê? Ó? Experiências da infância e adolescência. Então, veja, isso está abaixo do amor próprio e abaixo da autoimagem. Então, o que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu senti, que moldou as minhas crenças sobre mim e sobre o mundo, principalmente sobre mim. Então, isso afeta a maneira como eu me enxergo. E vamos chegar agora no amor próprio, que é a segunda base. Vamos lá. Primeiro, amor próprio não é ego, não é narcisismo, não é egoísmo, não naquele sentido negativo que a gente está acostumado a atribuir, não é frase motivacional também. Amor próprio não é você olhar para o espelho todo dia e repetir: eu me amo, eu me amo, eu me amo. Não é isso. Isso não funciona, tá? Amor próprio é se proteger, se respeitar, impor limites, não se abandonar para ser aceito, se cuidar. Sabe aquela coisa de quem ama, cuida? Então, isso está diretamente ligado a amor próprio. E o quanto que você nutre, o quanto que você alimenta o seu amor próprio? Essa é uma pergunta importante. Você já pensou nisso? Quanto você nutre? Eu vou até voltar aqui de novo para essa imagem. A gente consegue acessar essas raízes. Então, o quanto que você nutre o seu amor próprio? O quanto que você deixa de nutrir o seu amor próprio? Tudo isso vai influenciar aqui, ó, na parte de cima da árvore, ou seja, nessas outras situações, todas as outras situações da sua vida. E da mesma forma, isso também tem uma influência direta das experiências da infância e da adolescência. Então, veja, se você não se sentiu protegido, cuidado,
respeitado na sua infância, na sua adolescência. O que acontece? Adivinha? Como é que você vai aprender o que é eu me cuidar? O que é eu me respeitar? O que é eu me proteger? Consequência, várias que podem acontecer, mas um exemplo aqui é uma facilidade maior em ficar preso ou presa num relacionamento afetivo tóxico. Num trabalho onde eu não ganho o dinheiro que eu mereço. Ter uma dificuldade de estabelecer bons hábitos. Tomar decisões ruins que vão contra a minha saúde mental. Desenvolvimento de vícios, porque eu tenho essa dificuldade de ter esse amor próprio. Não me sentir cuidado, não me sentir amparado, não me sentir acolhido. Então, além de ter uma dor emocional que eu quero camuflar, que eu quero anestesiar com o vício, sejam eles drogas ilícitas ou ilícitas, além disso, eu também estou cedendo a um impulso de autodestruição, porque no fundo meu amor próprio está frágil. Qualquer outra situação da vida adulta também, e essas decisões. Que mais? Não se abandonar para ser aceito. E não me submeter a situações que são muito desagradáveis para mim. Colocar limites, né? Se cuidar. Então, isso aqui é a segunda base. Vamos continuar. Então, autoestima. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Quanto valor eu acredito ter, né? Então, isso é a autoestima, a capacidade que eu tenho de me apreciar e de me validar. Como foi a relação com seu pai, a relação com a sua mãe? Você se sentiu validado o suficiente? Você se sentiu amado, protegido, apreciado? Talvez você tenha tido essas experiências predominantemente, a maior parte do tempo, mas talvez tenha tido algumas situações em que não, ou ainda, não sei, como é que foi tua infância, tua adolescência, eu quero que você me conte isso, inclusive, caso a gente venha a agendar uma primeira conversa, eu quero que você me conte, você já vai refletindo aí, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como foram essas experiências, né? As experiências da infância e da adolescência, como foi isso? E o quanto você nota, pensando nisso que eu estou falando agora, de consequências de tudo isso na tua vida. Pensando aqui nos galhos da árvore, pensando nos frutos, né, da sua vida. Como que está isso? Se eu não fui suficientemente apreciado, validado, eu vou estar lá no meu namoro, nas minhas amizades, o tempo todo tendo aquela necessidade de validação, e eu vou sobrecarregar a outra pessoa. E aí, qualquer pequeno problema que aconteça ali, mesmo que não seja culpa minha, mesmo que não seja responsabilidade minha, eu estou lá me culpando. Eu estou lá querendo salvar meu casamento, ou então salvar meu namoro, ou eu estou me submetendo por tempo demais a um trabalho que eu tenho que ficar lá trabalhando 14 ou 15 horas por dia durante não sei quantos anos, porque eu quero, no fundo, ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido ou reconhecida pelo meu pai, que não me reconheceu, então pela minha mãe, né? De novo, ficou faltando aqui, ó, experiências da infância e da adolescência. Ficou faltando esse reconhecimento, ficou faltando um abraço, um afeto do meu pai e da minha mãe. Eu estou hoje, então, agora, trabalhando 14 ou 15 horas por dia para ter esse reconhecimento, para suprir essa falta. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, eu poderia dar exemplos infinitos, eu estou dando exemplos mais comuns de situações que eu atendo nos meus pacientes com muita frequência. E eu vejo como a terapia consegue ajudar em tudo isso aqui. A gente consegue, na terapia, melhorar a árvore inteira. Porque a gente acessa o que está aqui nas raízes e também o que está aqui ao mesmo tempo. A gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo durante um processo de terapia. Essa é a quarta base, a autoconfiança. Isso significa acreditar na minha capacidade. Mas atenção, autoconfiança não é acreditar que eu posso tudo. Isso é arrogância. Autoconfiança é você ter consciência daquilo que você consegue hoje, daquilo que você nunca vai conseguir, porque tem sim muitas coisas que a gente nunca vai conseguir, e também daquilo que você atualmente não consegue, mas que algum dia você vai conseguir, ou você vai talvez conseguir, e estar em paz com tudo isso. Quando a gente tem uma autoconfiança sólida, quando essa base está firme, a gente consegue diferenciar isso. Quais são as coisas da minha vida que eu nunca vou conseguir, porque está completamente fora do meu alcance para o resto da minha vida. E às vezes isso envolve alguns sonhos da nossa infância que a gente tem que abrir mão, de outras coisas que a gente quer, que a gente deseja e que a gente realmente não vai conseguir. Mas tem algumas coisas que a gente pode tentar e que talvez a gente consiga sim. A grande questão é, quando eu estou com uma autoconfiança sólida e eu não consigo algo, isso não vai afetar a minha autoimagem, que é uma das bases principais. Ou seja, quando eu não consigo algo, isso não mostra que eu sou incapaz, ou que eu sou incompetente, ou qualquer outra coisa negativa.
mostra apenas que eu tenho limites, como qualquer ser humano. Então, algumas coisas eu não consigo e eu vou ficar em paz com isso. Então, por isso a autoimagem vem abaixo da autoconfiança. Quando a autoconfiança está firme e a autoimagem está positiva e eu não consigo alguma coisa, isso não vai abalar minha autoconfiança, não vai abalar minha autoimagem. Agora, se eu já tenho aqui uma autoimagem frágil, negativa, quando eu não consigo algo, qual é a tendência? É que isso me confirme que eu sou uma má pessoa, que eu sou uma pessoa incapaz, e aí essa raiz aqui vai ficando cada vez mais frágil. Como a gente percebe, problemas nas 4 bases causam relacionamentos destrutivos, porque pela tua carência, pela tua necessidade de preencher um vazio, de preencher uma falta, você se submete a situações que são muito negativas, você tende a ficar preso ou presa num relacionamento durante muito tempo para preencher esse vazio, preencher essa falta. Aquela situação onde você já tentou de tudo para conversar, para resolver e nada funciona. E eu vejo isso acontecer com muitas pessoas. 5, 10, 15, às vezes 20, 30 anos de uma relação afetiva muito ruim, onde o casamento às vezes já está até morto, já morreu a relação. E a pessoa ali, por carência, fica sustentando aquilo, por medo de terminar, a pessoa fica sustentando isso. Isso é uma coisa que é muito depressiva. Isso também acontece com o trabalho, acontece com amizades, e tudo isso tem a ver com a forma como você se enxerga. Muitas pessoas têm uma crença, eu sou incapaz de mudar minha vida. E aí a pessoa vai o quê? Levando nesse automático. E aí também acontece essa procrastinação, principalmente em relação a tomadas de decisão que são importantes, vícios, necessidade excessiva de aprovação, medo excessivo de rejeição. Até um certo ponto, necessidade de aprovação é normal, mas quando a gente tem problemas ali nessas 4 bases, a gente tenta suprir a necessidade de aprovação no trabalho, com amigos, com colegas, com familiares e também no relacionamento afetivo. E aí, além disso fazer com que você se sinta mal, isso também sobrecarrega outra pessoa. O que mais? Esgotamento emocional, porque tudo isso vai gerando esse acúmulo de dores. Dificuldade de dizer não. Então, quando você vai pegando um monte de coisa para você, aí você sente como se você fosse um super-homem, uma mulher maravilha, só que aí você vai ficando exausto, né? Sobrecarregado, ansioso. E o que mais? Decisões ruins tomadas de forma inconsciente. Você não percebe, muitas vezes, decisões ruins que você toma, decisões que vão contra a tua saúde mental. Como consequência de tudo isso, algumas pessoas desenvolvem depressão. O que é depressão? Depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações não resolvidas na sua mente e na sua vida. Você acumula uma carga emocional negativa que vem do passado, que vem dos traumas que você viveu, e isso vai te tornando cada vez mais pesado. Cada situação que acontece na tua vida adulta vai intensificando os problemas que existem desde a sua infância, desde a sua adolescência, que estão ali naquelas 4 bases, que tem muito a ver com experiências familiares traumáticas. Você vai carregando essa carga emocional negativa e isso vai se somando a outros problemas até que chega uma hora que o prédio cai. Isso é depressão. Inclusive, eu mesmo tive depressão grave durante muitos anos. Precisei fazer tratamento psiquiátrico e também, claro, a psicoterapia para poder sair desse quadro. Além disso, transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? Ansiedade é um estado de apreensão e expectativa ligado ao futuro. É quando a tua mente desliza para o futuro e você fica imaginando sempre as piores situações, os piores cenários. 2 palavrinhas comuns: se e será. Então você começa a criar um monte de hipóteses na tua mente, sempre com o pior cenário. É um mecanismo que a gente chama de catastrofização. Quando isso acontece de forma excessiva, atrapalha o sono, você está sempre naquela tensão, muitas vezes isso se chama transtorno de ansiedade generalizada. Síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É quando a pessoa tem explosões de medo muito intensas. Muitas pessoas têm isso. É uma crise que dura 20, 30 minutos. Depois que a crise passa, a pessoa sente que ela está completamente esgotada, como se tivesse corrido uma maratona, e é uma crise que vem aparentemente do nada. Mas por que aparentemente do nada? Porque, na verdade, é como uma panela de pressão que vai esquentando, até que chega uma hora que ela explode. Quando explode, parece que foi do nada, mas o fogo ali do fogão, ele já estava muito intenso e a válvula da panela também está com defeito. Então chega um momento em que há essa explosão. Essa explosão pode ser uma síndrome do pânico, uma crise de pânico, ou pode ser também crises de raiva,
muito comum quando uma pessoa tem aqueles surtos de raiva. Pode ser também uma crise de angústia, que está muitas vezes ligada à depressão, que tem essa sensação de vazio, falta de sentido na vida, desânimo, desespero, desamparo, perda de prazer, perda de interesse. Então, isso são sintomas de depressão. Problemas nas 4 bases causam tudo isso. Então, a solução para tudo isso está em cuidar da sua mente. Se você está com a perna quebrada, você precisa de um ortopedista. Se você está com problema no coração, você precisa de um cardiologista. Se você tem problemas na sua mente, nas suas emoções, as situações da sua vida tão difíceis estão causando sentimentos, pensamentos que você não está conseguindo lidar de maneira saudável, quem é o profissional que você precisa para te ajudar? É o psicólogo. Muitas vezes, algumas pessoas pensam assim: eu vou conversar com o meu amigo que resolve, ou então eu vou procurar um líder religioso porque resolve. Não, não resolve. Amigos ajudam, a fé muitas vezes ajuda sim, mas veja, se você está com a perna quebrada, você pode ter uma ajuda dos seus amigos, da sua família, de um líder religioso, mas você também precisa do ortopedista. Assim como, se é a sua mente, se são as suas emoções, você precisa do psicólogo. Uma coisa não anula a outra. Todas essas formas de cuidado são importantes, mas o eixo do que vai ajudar você a melhorar, o centro do que vai ajudar você a melhorar a sua mente e a qualidade da sua vida é a terapia feita por um psicólogo. Então, a partir de agora, vou explicar como a terapia funciona. Então, na terapia, você vai conversar com um profissional que estudou o funcionamento da mente humana, e dessa forma você vai cuidar não somente dos frutos e dos galhos da árvore, mas também das raízes. É isso que eu faço, eu ajudo os meus pacientes, então é assim que a terapia funciona. A terapia funciona através de uma conversa com um profissional, psicólogo. Você vai ter ali 50 minutos para você conversar comigo. A terapia é feita geralmente de forma semanal, ou seja, uma sessão por semana. Em alguns casos, a gente consegue fazer uma vez a cada 15 dias, ou seja, 2 sessões por mês. Isso tem que ser avaliado a cada caso. E a gente vai conversar sobre isso, a gente vai olhar para tudo isso, toda a sua história de vida ao longo do tempo. Por isso que a terapia demora. É um processo que leva ali, dependendo do caso, né? Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende de cada caso. As melhoras a gente observa já nas primeiras semanas, tá? 4 semanas, 6 semanas, a gente já começa a melhorar observar o quê? A gente começa a observar isso aqui, ó. Essa parte aqui, relacionamento afetivo, trabalho, tudo isso aqui começa a melhorar. E aos poucos, às vezes a pessoa nem percebe, mas eu tô o tempo todo olhando para cá, para as bases, o tempo todo. Às vezes o paciente nem percebe, mas eu tô o tempo todo olhando para essas bases e eu tô o tempo todo fazendo essa associação aqui. E às vezes a gente acessa isso com algumas estratégias que eu tenho de maneira direta e de maneira profunda. Então, isso significa que muitas vezes a gente precisa também falar sobre o passado. Então, ao longo do tempo, conforme as suas raízes forem melhorando, você vai perceber que cada área da sua vida também vai começar a melhorar, né? Isso que eu falei, ao longo de 4 semanas, 5, 6 semanas, você já começa a observar uma melhora, e é claro que mudanças mais profundas vão acontecer ao longo do tempo. E dessa forma, você vai conseguir ter o quê? Uma vida melhor, uma vida mais leve. Não vai ser uma vida sem problemas. Eu costumo dizer que a vida não é um mar de rosas, não é isso. Vai ser uma vida com menos problemas. E aqueles que ainda existirem, eles vão ser mais fáceis de lidar. Você vai conseguir lidar melhor com esses problemas. Então, esse é o objetivo da terapia. Ajudar você a ter um tempo, um espaço para você, onde você vai se cuidar, você vai olhar para você vai conversar com um profissional, como eu, que estudou o funcionamento da mente humana, que entende tudo isso aqui, né? E que vai te ajudar a reconstruir essas bases para que tudo que está aqui no teu presente hoje melhore. Melhorar o relacionamento afetivo, trabalho, seus hábitos, decisões, vícios, situações quaisquer da vida adulta. Então, esse é o objetivo da terapia. Então, veja, seu problema nunca foi falta de força, e sim ter passado anos tentando sustentar uma árvore inteira com raízes feridas. Agora, eu quero te fazer um convite. Se você tem interesse em fazer terapia comigo ou com um dos psicólogos da minha equipe, manda uma mensagem para mim. Eu espero a sua mensagem, porque esse é um passo importante para você começar a melhorar tudo o que tem aqui nessa árvore. Manda uma mensagem para mim agora. Eu espero a sua mensagem.